Todo mundo já viu um tucano. Todo mundo acha que conhece esse pássaro. Mas quase ninguém sabe o que aquele bico gigante realmente faz. E quando você descobrir, vai olhar para essa ave de um jeito completamente diferente. Porque a resposta não é o que você está pensando. O tucano-toco, a espécie mais famosa aqui no Brasil, tem um bico que chega a 1/3 do tamanho do corpo inteiro da ave. Para você entender a proporção, se um homem tivesse essa mesma relação, o nariz dele começava no rosto e terminava no umbigo. É uma estrutura absurda, desproporcional, que parece não fazer o menor sentido. E aí vem a primeira coisa que surpreende todo mundo. Você olha para aquele bico enorme e automaticamente pensa que deve ser pesado, que deve ser um peso constante para a ave carregar. Mas é exatamente o contrário. Por dentro, o bico do tucano é completamente oco. A parte externa é feita de queratina, o mesmo material das suas unhas, e o interior é sustentado por um tecido ósseo esponjoso, cheio de espaços vazios. O resultado é uma estrutura grande, resistente e surpreendentemente leve. Mais leve do que qualquer pessoa imagina ao ver pela primeira vez. Não para por aí. Os ossos do tucano também são ocos por dentro. A biologia chama isso de ossos pneumáticos, e é uma característica que o tucano compartilha com várias outras aves. Tudo no corpo dessa ave foi projetado para combinar tamanho com leveza. Mas aí fica a pergunta que os cientistas ficaram se fazendo durante séculos. Tudo bem, o bico é leve, mas para que esse tamanho todo? Qual é a vantagem real de carregar uma estrutura dessas no rosto? A resposta demorou muito mais do que deveria para aparecer. E quando apareceu, derrubou tudo que se acreditava sobre essa ave. Durante séculos, a explicação mais aceita era simples. O tucano tem um bico grande para impressionar a fêmea e intimidar a rival. Era a resposta que todo livro repetia, que todo documentário usava, que todo professor ensinava. Parecia fazer sentido. E estava completamente errada. O problema é que ninguém conseguia provar direito. Era uma teoria conveniente, mas sem base sólida o suficiente para fechar a questão. E os cientistas que olhavam com mais cuidado percebiam que aquela explicação tinha furos. Um bico desse tamanho consome energia para carregar, expõe a ave, chama atenção de predador. Se fosse só para impressionar, o custo seria alto demais para a natureza manter por milhões de anos de evolução. Alguma coisa não fechava. Aí chegou 2009. Uma equipe de pesquisadores resolveu estudar o tucano-toco de um jeito diferente, com câmeras térmicas, medindo temperatura, acompanhando o fluxo de calor no corpo da ave em diferentes condições. E o que eles viram deixou todo mundo sem resposta na hora. O bico do tucano brilhava nas imagens térmicas. Literalmente. Em dias quentes, ele irradiava calor como uma chaminé. E esse resultado foi publicado na revista Science, uma das publicações científicas mais importantes e respeitadas do mundo. A conclusão foi direta. O bico do tucano não é enfeite. É um radiador térmico vivo, controlável e um dos mais eficientes já registrados num animal. Séculos de teoria errada, derrubados por uma câmera térmica e um tucano vivendo sua vida normal. E o que choca ainda mais é que essa mesma tecnologia já existia em outros animais. Os golfinhos regulam temperatura corporal pelo fluxo sanguíneo nas nadadeiras. E aquelas estruturas enormes nas costas de certos dinossauros, aquelas velas que todo mundo via nos livros de criança, os paleontólogos acreditam que serviam exatamente para isso. Controle térmico. O tucano carrega hoje, no rosto, o mesmo sistema que criaturas de milhões de anos atrás carregavam nas costas. A evolução encontrou a mesma solução em momentos completamente diferentes da história da vida na Terra. Agora que você sabe o que os pesquisadores descobriram, deixa eu te explicar como esse sistema funciona de verdade. Porque quando você entende o mecanismo, fica ainda mais difícil acreditar que isso existe num pássaro. O bico do tucano é atravessado por uma rede densa de vasos sanguíneos. Não é osso sólido, não é queratina pura. É uma estrutura viva, com sangue circulando o tempo todo. E é esse sangue que faz tudo acontecer.
Em dias quentes, o tucano aumenta o fluxo de sangue dentro do bico. O sangue quente chega até a superfície, o calor se dissipa para o ambiente e o sangue retorna para o corpo já levemente mais frio. É a mesma lógica de um radiador de carro. O líquido circula, troca calor com o ambiente e resfria o motor. No tucano, o motor é o corpo da ave e o radiador é o bico. Em dias frios ou durante a noite, acontece o contrário. O fluxo de sangue no bico é reduzido. Menos sangue na superfície significa menos calor perdido para o ambiente. A ave retém o calor no corpo e se mantém aquecida sem gastar energia extra para isso. Mas o que realmente separa esse sistema de qualquer outra adaptação térmica conhecida nas aves é o seguinte: o tucano controla isso de forma consciente. Não é um reflexo automático do organismo. A ave gerencia ativamente o fluxo sanguíneo conforme a necessidade do momento. É como se ela soubesse exatamente quando ligar e quando desligar o sistema. Nenhum outro pássaro conhecido tem esse nível de controle térmico. Outras aves usam comportamento para regular a temperatura. Procuram sombra, mergulham em água, aumentam a frequência respiratória. O tucano não precisa de nada disso. Ele resolve tudo pelo bico, em silêncio, enquanto está parado num galho. E pensar que durante séculos todo mundo achou que aquilo era só para impressionar. O sistema térmico já seria suficiente para justificar o tamanho desse bico, mas a natureza não é de desperdiçar a estrutura. Enquanto resolvia o problema do calor, ela aproveitou e transformou o bico do tucano numa ferramenta completa. E tem detalhes aí que quase ninguém conhece. O primeiro deles está bem na ponta do bico. Se você chegar perto e olhar com atenção, vai ver uma serrilha fina nas bordas, quase como um mini serrote. É com essa serrilha que o tucano fragmenta o alimento. Ele pega a fruta com a ponta, usa a serrilha para quebrar em pedaços menores e joga para dentro da garganta com um movimento rápido de cabeça. Parece simples, mas é uma precisão que poucos pássaros conseguem imitar. E o bico longo resolve outro problema que ninguém pensa: o acesso ao alimento. As melhores frutas costumam ficar nas pontas dos galhos mais finos, onde o peso do corpo da ave não se sustentaria. O tucano não precisa pousar nesses galhos. Ele fica num galho firme, estica o pescoço e o bico alcança onde o corpo não chega. É uma vantagem enorme na disputa por comida dentro da floresta. Mas tem uma ferramenta escondida que surpreende mais ainda: a língua. A língua do tucano é longa, estreita e áspera, com uma textura que ajuda a manipular a fruta dentro do bico e a capturar insetos com precisão. Você olha para o bico enorme e nem imagina que tem essa estrutura toda funcionando lá dentro. O tucano também come inseto, lagartinho pequeno e até ovo de outras aves quando a oportunidade aparece. O bico atende tudo isso. É onívoro de verdade, não só de nome. E as brigas? Aquele bico que parece uma arma perigosa, na prática é mais intimidação do que violência. Quando dois tucanos entram em conflito, eles batem bico um no outro para resolver a questão, mas raramente alguém sai machucado de verdade. É mais um sinal sonoro, uma demonstração de força, do que uma briga real. A natureza preferiu o barulho ao ferimento. Por último, um detalhe curioso que vai contra tudo que o visual sugere. O estômago do tucano é pequeno, desproporcional ao tamanho da ave. Com um bico daquele tamanho, você esperaria um animal que come muito de uma vez. Não é o caso. Ele come pouco, come sempre e precisa de variedade frequente para se manter bem. A aparência engana do começo ao fim. Tudo o que você viu até agora já muda bastante a forma de enxergar essa ave. Mas tem uma última coisa que o tucano faz, sem saber que está fazendo, que coloca ele num nível diferente de quase qualquer outro pássaro da floresta brasileira. Quando o tucano come uma fruta, ele não mastiga a semente. O bico fragmenta a polpa, aproveita tudo que tem de nutriente ali, mas a semente passa inteira pelo sistema digestivo. E quando ela é descartada, já está longe, às vezes centenas de metros do lugar onde a fruta foi colhida. A biologia chama isso de dispersão de sementes, e o tucano é um dos maiores responsáveis por esse processo em toda a América do Sul. Para entender o peso disso, pensa no seguinte: uma semente que cai direto embaixo da árvore-mãe compete com ela por luz, por água, por nutriente no solo. As chances de virar uma árvore nova são pequenas. Mas essa mesma semente, descartada pelo tucano num lugar diferente, com espaço, com solo sem competição, tem chance real de germinar e crescer.
Certas espécies de árvores da floresta dependem quase que exclusivamente do tucano para se reproduzir. Não é exagero, é o que os estudos mostram. Sem o tucano passando por ali, comendo e descartando, essas árvores simplesmente param de se espalhar. A composição da floresta muda, o equilíbrio se quebra. É aí que a dimensão real dessa ave aparece. O tucano não escolheu esse papel, ele só está vivendo, comendo, voando, existindo. Mas enquanto faz isso, está plantando árvores que vão durar décadas. Está reconstruindo mata sem ter a menor consciência disso. Ele não vive na floresta. Ele é parte do mecanismo que mantém a floresta de pé. E quando o tucano desaparece de uma região, esse mecanismo para. Em silêncio, sem que quase ninguém perceba, certas árvores deixam de nascer. É uma perda que não aparece de imediato, mas que a floresta sente por gerações. Então agora você sabe. Aquele bico que parece exagero, que parece erro da natureza, que todo mundo olha e acha que é só visual, é um radiador térmico, uma ferramenta de coleta, um instrumento de dispersão e a peça central de um dos sistemas mais sofisticados que existe num pássaro. A ciência levou séculos para entender o que o tucano já sabia fazer desde sempre. E mesmo depois de tudo explicado, de tudo revelado, essa ave continua parada no galho como se não fosse nada. Como se carregar uma das estruturas mais inteligentes da natureza no rosto fosse a coisa mais normal do mundo. A natureza não comete exagero. Nunca. O que parece absurdo tem função. O que parece inútil tem propósito. E o tucano é talvez o exemplo mais visível disso. Porque o absurdo dele está bem na frente, impossível de ignorar, esperando que alguém finalmente faça a pergunta certa. Você fez essa pergunta hoje. E a resposta foi maior do que qualquer um esperava. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo qual foi o detalhe que mais te surpreendeu. Pode apostar que as respostas vão ser bem diferentes, porque esse pássaro surpreende em mais de um nível. E se você curte esse tipo de conteúdo sobre aves que vão muito além do que parece, se inscreve no canal e ativa o sino, porque o próximo vídeo vem com mais uma história que você não vai querer perder.